Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu espero que tudo esteja bem. Hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito importante, mas pouco falado. Mas antes de tocar nesse ponto, eu gostaria de falar sobre educação financeira. Com certeza você sabe o que é educação financeira. Você aprendeu isso desde cedo, no seio da sua família, que nós não podemos gastar mais do que ganhamos. E hoje, né, com o crescimento do poder aquisitivo, principalmente da classe média, nós temos pessoas de idade que entendem muito bem sobre investimentos, por exemplo, pessoas que investem, né, a sua pensão, aquilo que sobra da sua pensão, em algum fundo de investimento, em algum banco de investimento. E até pessoas que usam isso como parte da sua aposentadoria. Quando tinha uma situação financeira melhor, nativa, guardaram e investiram e hoje colhem esse fruto. Então, a educação financeira é um ponto que já está enraizado na nossa cultura. Os pais passam para filhos a necessidade de se economizar, de se guardar, de saber fazer um bom investimento. E é nesse ponto que eu quero tocar. Nós sabemos muito bem o que é uma educação financeira. Mas você sabe que educação patrimonial pode até ter alguma noção, mas saber bem do que se trata, poucos sabem. Educação patrimonial é exatamente você garantir o crescimento do seu patrimônio, né? Da mesma forma que educação financeira, ela tem esse objetivo de não deixar que você consuma, melhor que você faça as suas finanças crescerem. Claro que se você faz isso bem, né, junto com as suas finanças, o seu patrimônio também cresce. E por isso que a educação patrimonial é extremamente importante. Se você parar para pensar, uma geração atrás, as pessoas não ganhavam herança. A maioria das pessoas de 80 anos de idade hoje que você encontrar vai te falar que ele construiu o que tem, que ele não ganhou nada. Mas eles hoje têm, né, um patrimônio para deixar. Se você pensar nos pais dessas pessoas, menos ainda, né? Não quer dizer que não existisse, mas havia uma quantidade mínima de pessoas. E hoje isso já é comum, os pais deixarem alguma coisa para os filhos. E por causa disso, as pessoas não se preocupavam com o problema da herança. Fernando, herança é problema? Deixa a sua para mim. Você vai me falar isso, né? Não. A herança não é problema, mas ela traz o problema do inventário, o problema do imposto alto, né? Das custas que o inventário representa. Então, isso acaba consumindo, né, esse alto custo, esse patrimônio que você gostaria de deixar para os seus herdeiros. Ou seja, não vai chegar tudo. E para garantir que chegue alguma coisa, né, é que entra a educação patrimonial. E nós podemos pegar como exemplo de educação patrimonial as grandes famílias, né? Os bilionários. Você pega Roberto Marinho, por exemplo, Silvio Santos, né? Os irmãos Safra. Mas você vai me perguntar, Fernando, e o Gugu? O Gugu era rico, né? E o Chico Anísio? O Chico Anísio era rico. Tiveram inventário. E ainda com briga. Olha a confusão. Só que eles eram ricos devido ao trabalho deles. Eles não eram ricos por questões familiares. O Silvio Santos construiu um legado para a família. Era um empresário, artista, mas principalmente empresário. Roberto Marinho já vinha antes dele. Então, essas pessoas tinham acesso, né, essas famílias, né, conheciam mecanismos de proteção patrimonial para evitar o inventário.
e, com isso, fazer com que aquele patrimônio construído ao longo de décadas, né, em alguns casos ao longo de gerações, não tivesse uma parte consumida pelo monstro que é o inventário. Então, veja bem, o artista, um profissional, Chico Anísio, ele não tinha essa noção, essa educação patrimonial que já o Roberto Marinho tinha, né? E com isso nós não vimos brigas, não vimos inventário. Cada vez mais é importante que as famílias saibam que é importante fazer um planejamento patrimonial de forma a evitar o inventário. Por quê? Porque cada vez mais famílias vão passar por esse horror. Felizmente, nós tivemos um ganho no poder aquisitivo. E famílias que não precisavam se preocupar, hoje precisam se preocupar. Então, é necessário que você tenha, né, uma educação patrimonial boa para proteger aquilo que você ou seu pai construiu e deixar para os seus herdeiros, não uma parte para a máquina que é o inventário. Então, gente, faça que nem essas famílias, faça que nem as famílias dos bilionários. Aprenda sobre planejamento patrimonial. Tenha uma educação patrimonial forte para proteger aquilo que é seu das garras do Estado. Até mais, um forte abraço.